Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Nós estamos começando com mais uma live. Sejam bem-vindos, né? É uma satisfação tê-los conosco nesse dia. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Como vocês sabem, nesse dia, mais uma live com dicas de livros, né? Dicas de livros, e hoje nós vamos estar trazendo algumas dicas de teologia arminiana, aquilo que você já conhece, é o famoso Top 5 com 5 obras importantíssimas, e hoje nós temos aqui um convidado especial. Daqui a pouco nós estaremos fazendo esse bate-papo com ele, que é o Wellington Mariano. Mas antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, não se esqueça, né? Não se esqueça de se você que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva para você receber as atualizações e acompanhar as nossas lives aqui, sempre que nós tivermos, e também todo o conteúdo que nós disponibilizamos aqui no nosso canal Cultura e Teologia. Temos alguns colegas, alguns irmãos já estão conosco, né? Já estamos aqui na live. Daqui a pouco outros estarão chegando, mas daqui a pouco farei a apresentação, mas eu quero receber, já está conosco, o pastor Wellington Mariano. Boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo a esse bate-papo, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite, Valmir, a paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito grato e feliz com essa oportunidade de estarmos aqui batendo um papo sobre uma área que eu gosto muito. Você ama essa área, né? Sim, amo bastante essa área. Gosto muito de teologia como um todo, mas teologia arminiana realmente é algo que Deus despertou um interesse no meu coração, na minha vida, para estudar. Muito bem, e já entrando, você é conhecido aqui no Brasil, né? Obviamente você está falando diretamente do Canadá, e alguém já colocou aqui que é um convidado, um ilustre convidado internacional que está conosco aqui, né? O pastor Wellington Mariano está falando diretamente ali do Canadá, e ele vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eu sei que alguns convidados que estão conosco aqui, estão nos acompanhando na live pelo YouTube, mas deixa-me fazer aqui uma breve apresentação do pastor Wellington Mariano para aqueles que não o conhecem ainda. Pastor Wellington Mariano é especialista em estudos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, especialista em literatura pela PUC de São Paulo, especialista em ensino de língua inglesa pela Estácio de Sá e bacharel em letras com habilitação em tradução e interpretação pelo Centro Universitário Ibero-Americano. Além disso, o pastor Wellington Mariano, ele é tradutor, escritor e teólogo, e não consta aqui no livro dele, daqui a pouco eu vou falar sobre o livro dele, que é o livro O que é Teologia Arminiana, porque ele concluiu posteriormente que foi o mestrado em teologia. Wellington, fala um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória. Você tem uma trajetória aqui no Brasil como pastor, como tradutor, como teólogo, e você resolveu ir para o Canadá fazer mestrado em teologia. Como é que foi essa? Conta um pouco para nós sobre essa trajetória sua. Então, Valmir, eu estava no Brasil, naturalmente, exercendo o meu ministério, sendo um pastor bivocacional. Até o ano de 2015, eu atuava também na empresa SBT, Canal 4 de televisão, como tradutor. E há algum tempo que eu tinha, naturalmente, o interesse em cursar um curso em nível de mestrado na área teológica. E eu tinha dificuldade de encontrar um curso no Brasil para que eu pudesse estudar, que pudesse ser feito justamente enquanto eu trabalhava. Então, tinha essa dificuldade de ter uma carga horária de trabalho bastante puxada. Eu trabalhava oficialmente 9 horas por dia, mas quem conhece o trânsito de São Paulo é muito complicado. Eu morava, tenho uma casa na Grande São Paulo, mais especificamente na região de Itapecerica da Serra, e trabalhava em Osasco. E um percurso que você consegue fazer 30 minutos, 40 minutos de carro, sem trânsito, eu fazia uma média de 2 horas por dia. Então, eu ficava uma média de 4 horas que eu gastava só indo e voltando do trabalho. O que é algo muito complicado, mas
eu procurei utilizar isso para minha vantagem. Eu baixava bastante mensagens em MP3, principalmente mensagens em inglês, e nesse período em que eu ia para o trabalho, eu estudava, eu usava aquilo como preparação para sermão, para devocional, e enquanto eu não conseguia fazer o mestrado. Quando eu fui desligado do SBT, eu tinha o interesse de estudar fora, e isso tem uma relação com o estudo do arminianismo, o Valmir. Isso Uhum. tem uma relação com o estudo do arminianismo, porque uma das acusações que era feita e ainda é feita contra ou em relação aos arminianos é a falta de preparo teológico formal. Então eu tinha essa vontade de estudar formalmente e naturalmente crescer com esse aprendizado, mas eu também tinha vontade de estudar para que quando nós estivéssemos debatendo, dialogando, conversando, algumas pessoas não utilizassem o argumento ad hominem, né, contra a própria pessoa, e dentro desse argumento, às vezes, é o que nós chamamos de dar a carteirada, né? Em muitos diálogos, nós ouvíamos pessoas dando carteiradas teológicas, ou seja, quem é você? Qual é a sua formação? Qual a sua Aquele... formação? Qual a sua credencial teológica, né? Exatamente, você está falando isso, mas quem é você? Você disse que o pensamento de tal pessoa está errado, mas ele é doutor, ele é mestre, e você, quem é? Então, isso também pesou muito quando eu pensei. Eu, naturalmente, que desde a minha adolescência eu desenvolvi um gosto especial por línguas, em especial inglês, e eu pensava, né, que num cenário ideal eu gostaria de criar o meu filho bilíngue. No Brasil isso era mais complicado pelo fato das escolas serem mais caras, enfim, mais difícil. Então, quando eu fui desligado da empresa, eu vi isso, a mão de Deus trabalhando com a oportunidade para que eu viesse para cá. As portas foram se abrindo. Eu fui aceito na McMaster Divinity College, né, a faculdade a faculdade que pertence à Universidade da McMaster, uma das melhores do mundo. E então Deus abriu essa porta e eu estudei de 2016 a 2018. Eu fiz esse mestrado na área de estudos teológicos, que foi concluído e que, naturalmente, no momento, porque eu não tenho condições financeiras, mas se depender de mim, eu pretendo continuar fazendo outros cursos, ou se Deus abrir a porta, quem sabe até mesmo um doutorado. Muito bem. E você hoje também está servindo a igreja aí, você, né, como co-pastor, salvo engano, também continua servindo a igreja aí também, não é, pastor Wellington? Sim, eu estou servindo a igreja, que chama Igreja Carisma. Então, eu posto, né, geralmente, algumas das mensagens, reflexões e meditações que nós temos. E para aqueles que possam estar se perguntando, a Igreja Carisma, ela tem esse nome, né, Igreja Carisma, mas ela é uma igreja pentecostal. Seria o equivalente à Assembleia de Deus no Brasil. Aqui se chama, a sigla é PAOC, em inglês PAOC, que essa sigla significa Pentecostal Assemblies of Canada. Então seriam as Assembleias Pentecostais do Canadá. Que a Assembleia Pentecostal do Canadá está ligada, está afiliada às Assembleias, à Convenção Mundial das Assembleias de Deus, da qual, por exemplo, o Ministério do Belém faz parte e também está afiliado. Muito bem, já queremos aqui saudar, né, os nossos internautas, os nossos irmãos, companheiros aí em Cristo, que já estão conosco, né, quero aqui o nosso querido Marlon Marques, ele já deixou uma mensagem dele aqui, muito boa essa live, Valmir e Wellington são amigos e escritores proeminentes, Deus abençoe você também, Marlon Marques, um grande companheiro nosso, né, e um profundo conhecedor também de teologia arminiana. Outros irmãos estão chegando, Valdeci do Carmo já está conosco, também está conosco Valdemir Pires, ali do canal Teologia Pentecostal Assembleana, né, um canal que você não pode deixar também de se inscrever. Pastor Wellington Mariano, agora, o nosso tema aqui hoje é teologia arminiana, e você disse que ama e gosta de teologia arminiana, não é isso? Vamos
vamos aqui começar. Como que nós caracterizaríamos, como que nós podemos definir o que é teologia arminiana, pastor Wellington Mariano? É uma ênfase somente em soteriologia? É uma teologia um pouco mais abrangente? Como que nós definimos teologia arminiana para aqueles que estão nos acompanhando? Olha, dentro da área de teologia sistemática, a teologia arminiana ela é entendida como uma área voltada para a soteriologia, ou seja, o estudo da doutrina da salvação. E é difícil classificar, viu, Valmir? É difícil classificar se é uma teologia. Eu tenho para mim que, principalmente em razão do debate que houve no século XVI e XVII, né, principalmente na Holanda, que a teologia arminiana vai ser conhecida como um ramo da soteriologia, e não como possuindo uma cosmovisão, ou seja, uma visão abrangente sobre todas as áreas. E o motivo que me faz caracterizar a teologia arminiana desse modo também é o fato de que Armínio, infelizmente, ele não teve tempo para poder escrever sobre outros temas. Então, ele foi extremamente acusado injustamente pelos seus pares na Holanda, e ele viveu num contexto muito agressivo, de maneira que ele sempre tinha que defender as suas visões. Então, Armínio gastou muito tempo rebatendo as críticas dos calvinistas da época e perdendo tempo para que ele pudesse desenvolver ou apresentar a sua teologia de maneira positiva. Ele estava muito preso ao debate, era o principal nome. Ele ficou bastante na defensiva, em certo sentido, né, pastor Wellington? Sim, ficou bastante na defensiva e precisava explicar. E como o pastor da principal igreja reformada da época, na principal cidade, Amsterdã, ele tinha que responder isso. Então, ele era uma pessoa extremamente requisitada, de maneira que trabalhou como líder e representante de sínodos, e esses sínodos, naturalmente, demandavam e exigiam uma atuação dele que tirava parte da sua produção. Isso também aliando-se ao fato de que muitas das suas homilias, embora nós temos os registros do que ele pregou e ensinou, se perderam na história, de maneira que nós não temos acesso à mente ou à exegese dele de textos específicos que, infelizmente, se perderam na história. E, além disso, pastor Wellington, ele também faleceu muito novo, né? Ou seja, certamente 50 anos. Exatamente, ele poderia ter produzido muito mais, né? Nós sabemos que essa é uma fase, né, da vida que é quando tem uma profundidade, né, uma abrangência maior de produção literária, e ele faleceu com essa idade. Sem deixar também de ressaltar que ele também, além de ser um grande teólogo e produtor, né, de teologia, ele era um pastor, de fato, né? Ele era um cuidador de ovelhas também, não era isso? Sim, ele era um pastor. O Carl Banks, né, que é um dos principais biógrafos, se não o principal biógrafo de Armínio, ele define os anos profissionais de Armínio como 21 anos, né? Ou seja, 15 anos de pastorado e 6 anos como professor universitário. Veja que de 21 anos, bem mais da metade é apresentado como pastor. Então, 15 dos 21 são pastor. É pastor. Então, naturalmente que ele é muito mais pastor, no sentido, vamos dizer assim, ele é muito mais pastor do que ele é professor ou teólogo. Não que ser pastor não faça com que alguém seja um teólogo, mas ele era uma pessoa, na linguagem popular, de arregaçar as mangas, né? Ele era uma pessoa que trabalhava. Você comentou que ele faleceu novo, e é verdade, ele faleceu novo, e nós podemos acrescentar ainda que, além dele ter falecido novo, com 50 anos, ou aproximadamente 50 anos, os últimos anos da sua vida ainda foram afetados pela doença que lhe ceifou a vida. Ou seja, ele viveu entre
ficando em casa para cuidar da saúde, indo para hospitais, recebendo médicos, fazendo tratamento, o que naturalmente também tirou o tempo hábil dele para que ele pudesse produzir. Muito bem, ótimo. Essa daqui já foi uma introdução. Mas nós vamos agora para aquilo que o pessoal está aguardando, né? Dicas de livros. Nós estamos denominado aqui esta live de Top 5. Obviamente, é importante fazer aquela observação que certamente nós temos muito mais do que 5 livros, que são livros importantes para a teologia arminiana, inclusive, né? Vale destacar. Mas aqui o objetivo era exatamente tratar com 5 por conta da delimitação do tempo, mas também para focar em obras bem específicas, dentre aquelas que os nossos convidados, eles reputam como sendo essenciais. E, para isso, nós convidamos o Wellington Mariano, que além de produtor, né, além de escritor, deixe-me já aqui ressaltar, o Wellington, eu o convidei, o Wellington, ele é reconhecido no Brasil pela importância sua à teologia arminiana, como tradutor de muitas obras, além de ter escrito esse livro aqui, publicado pela editora Reflexão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa série, que foi muito importante no Brasil, que é O que é Teologia Arminiana. Então, eu coloquei ele aí em um aperto e falei, eu quero somente 5 livros, e ele teve, ele teve que fazer um trabalho, um exercício aí enorme para chegar a 5 obras, né? É um trabalho difícil, Wellington? Foi difícil aí escolher 5 obras? Lembrando que, assim, né, a recomendação foi livros que tenham publicação em língua portuguesa, né? Ou seja, podem ser brasileiros e podem ser traduzidos. Foi muito difícil fazer essa escolha, Wellington? Foi muito difícil, porque eu fiquei pensando na metodologia que eu iria utilizar, porque são 5 livros, aí você pergunta, são 5 livros da área de exegese, são 5 livros que aborda teologia sistemática, são 5 livros práticos, são 5 livros para quem? Para um público mais leigo, para um público, ou seja, você pode definir esses top 5 de maneiras muito diferentes. Então, isso cria naturalmente uma dificuldade para você poder escolher. Eu quero dizer que o nosso normativo do top 5 está sendo elaborado pelo nosso conselho jurídico, em breve vai ficar pronto, viu? Muito bem, então é importante essa observação, que são 5 livros, foram escolhidos, assim como nós fizemos em Teologia Pentecostal. Certamente existem muito mais do que 5 livros que são importantes. Depois nós vamos dar algumas referências além dessas 5 obras. Nós já vamos agora para o top 5, e eu já quero colocar aqui, e você, como eu já preparei, e você, aí sim, você vai explicar por que escolheu top 5 o livro Jovem Incansável, Não Mais Reformado. Então, escrito por quem? Diga aí, pastor Wellington. Ele foi escrito pelo Austin Fisher. O Austin Fisher, ele tem uma história muito interessante, e aqui eu começo a explicar o motivo pelo qual eu comecei com esse livro. É de conhecimento geral, ou pelo menos muitas pessoas que estudam, que estão acompanhando esse debate soteriológico entre essas duas escolas, né, a escola arminiana e a calvinista, de que o calvinismo no Brasil ele é representado majoritariamente por jovens. E esse movimento explodiu nos Estados Unidos, tratando de jovens, e eu escolhi esse livro por alguns motivos. Primeiro, porque o livro ele fala de um pastor. O Austin Fisher ele é pastor da igreja Vista Community Church, e ali no Texas, no estado do Texas, nos Estados Unidos. E ele foi calvinista. Então ele foi atraído por essa estrutura que ele chama uma estrutura cativante do calvinismo, mas o Austin Fisher é interessante, talvez nem todos saibam, mas o Austin Fisher foi extremamente influenciado por nada mais, nada menos que Roger Olson. Ele teve o Roger Olson como professor de teologia. Então, naturalmente que as reflexões e as provocações feitas pelo Roger Olson ao Austin Fisher fez com que ele passasse a repensar e analisar o seu calvinismo, até que ele, naturalmente, abandonou o calvinismo e ele esposou essas ideias. Então, esse livro, ele é um livro
que trata do arminianismo, mas o motivo principal que me fez escolher esse livro é o seguinte: se você fala, Wellington, resuma o motivo pelo qual você escolheu esse livro. É que é assim, eu tenho para mim que a tese principal do Roger Olson no livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades é falar sobre a centralidade da teologia arminiana é o amor de Deus. E eu vejo nesse livro do Austin Fisher, Jovem, Incansável, Não Mais Reformado, uma excelente defesa e apresentação do que é esse amor de Deus. Então, ele vai escrever sobre temas profundos e complexos. Ele está tratando, por exemplo, da Teodiceia, Deus é o autor do mal ou não, da onde vem o mal. E ele vai tratar com assuntos muito modernos, assuntos cativantes, com uma linguagem muito acessível. Ele explica por que ele abandonou o calvinismo, ele faz naturalmente as suas críticas ao calvinismo e por que ele passou a ser arminiano, ainda que ele não utilize esse termo. Ele faz muito mais uso do termo teísmo para essa definição. Mas essa defesa dele é muito bonita, é muito cativante. Eu gosto, por exemplo, que ele diz que não existe... O raciocínio dele em um dos seus capítulos é que existem muitas pessoas que querem ser a Suíça teológica. A Suíça é conhecida como ser o país isento, não participa de guerra, não toma posição nem de um nem do outro. E ele brinca com isso, falando que muitos cristãos eles querem ser a Suíça da teologia. Eu não sou nenhum, eu não sou nem outro, eu sou de Deus. E que isso não existe, né? Se na política ou se no cenário mundial alguém pode optar por ser da Suíça, em questões teológicas você não tem como ficar em cima do muro. Então eu gosto... Em Wellington, e lembrando que essa escolha, lembrando que, primeiro, o livro foi publicado pela editora Sal Cultural, é isso? Exato, isso. E tem publicado algumas obras importantes da teologia arminiana, dentre os livros esse daí, e esse título, ele não veio ao acaso, né? É uma obra que foi publicada em inglês, eu não sei se foi publicada, traduzida já para o português, que é Jovem, Incansável e Reformado, é isso? Isso. Essa obra calvinista, até onde eu sei, ela não foi publicada no Brasil. Ou se ela foi publicada, eu não tive conhecimento dessa publicação. Ela seria exatamente o que você disse aí, uma resposta, né, um diálogo a esse livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Agora, Wellington, aproveitando a indicação desta obra aí, eu pergunto para você o seguinte: a obra originária que foi publicada nos Estados Unidos, o foco era exatamente destacar, assim, o vislumbre da juventude com o pensamento reformado, com a teologia reformada dentro da sociedade contemporânea, e nós sabemos que existem vários fatores que levaram a isso, né, provocando, né, uma volta do chamado neocalvinismo. O que eu pergunto para você é, esta obra que você indica, ou mais especialmente trazendo agora para a nossa reflexão, assim como aconteceu com a teologia reformada, nós podemos dizer que nos últimos anos, mais especialmente dentro da nossa realidade brasileira, nós também tivemos uma espécie de, vamos chamar assim, avivamento com relação à teologia arminiana, principalmente entre a juventude, ou não chegamos a este ponto? Eu acredito que sim. E eu vou tentar aqui explicar de uma maneira rápida por que eu acredito que sim. Quando nós estudamos história, não só a história da teologia, a história como um todo, existe um termo que é utilizado na história como o pêndulo. O pêndulo, essa definição do pêndulo é utilizado para dizer que toda vez que acontece alguma coisa na história que pende muito para um lado, isso vai trazer um reflexo do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que o calvinismo começa a se despontar, enfim, a ter pastores proeminentes, a escrever, a ter um boom, uma explosão de livros, naturalmente que o arminianismo vem acompanhado. Então isso aconteceu.
Agora, eu acho que a diferença no Brasil é o seguinte, no geral, as pessoas têm um entendimento arminiano, eles podem não conhecer um termo, mas o evangelicalismo como um todo, ele não tem, é mais difícil que alguém tenha um entendimento calvinista ao ler as escrituras. O que eu digo com isso? Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhum novo convertido, ninguém, ou mesmo não crente, que pegue a Bíblia e que leia João 3,16 e que interprete o mundo como o mundo dos eleitos. Não é uma leitura natural, não é uma leitura, é algo que você precisa ter um estudo, você precisa ter influências para que você chegue a essa leitura. Dizendo isso, o que eu quero dizer? O arminianismo, ele é um entendimento cristão majoritário na história da igreja. Mas, em razão de no Brasil, a maioria dos cristãos do Brasil são pentecostais. E as igrejas pentecostais no Brasil como um todo nunca tiveram o mesmo rigor ou interesse no estudo formal teológico que acontece, por exemplo, em igrejas reformadas e calvinistas. Então, isso fez com que houvesse ainda um grande desconhecimento sobre o arminianismo. Mas, de 2014, mais ou menos, para cá, isso despertou muito, e eu coloco como a cereja do bolo, ou a grande prova disso, o fato de a maior denominação cristã do Brasil, a denominação protestante, que estou me referindo às Assembleias de Deus, criarem uma declaração de fé em que mostra claramente que ela tem a sua teologia arminiana. Então, isso mostra que houve uma explosão porque essa explosão ela começou entre os estudantes, ela veio da internet e ela foi trazida para as igrejas e para os púlpitos a ponto de chegar nas escolas teológicas e nas pessoas que têm o poder e a autoridade, né, os grandes líderes, para fazerem com que essa declaração de fé acontecesse. Interessante. Parece-me que, segundo as suas palavras aí, e a minha percepção também, que houve um movimento inverso. Não veio de cima para baixo, mas foi um movimento de baixo para cima, no sentido de ler, né, de ir profundamente no entendimento do pensamento arminiano, né, através de leituras de obras não publicadas no Brasil, e depois trazendo a discussão para o Brasil. E eu queria, dentro dessa perspectiva, fazer uma ligação com o top 4, que é o que você indica, que é exatamente esse daqui. Exatamente, eu queria que você falasse aí do top 4 que você indicou. Teologia Arminiana, Mitos e Realidades é o clássico, e eu vou explicar o motivo pelo qual ele está na posição número 4. Talvez alguns esperassem que ele estivesse numa posição melhor, mas eu preciso então explicar. Eu inclusive, aguardava. Eu preciso explicar. Primeiro eu quero ressaltar a importância do Roger Olson na teologia arminiana como um todo, porque ele despontou como o grande teólogo arminiano, no momento em que, embora houvesse e há ainda grandes nomes, grandes eruditos arminianos, nenhum deles é conhecido por ser arminiano. Por exemplo, você pega o John Piper, ele é um pastor conhecido, mas ele é um pastor conhecido por ser um pastor calvinista. Então, existem pastores, existem líderes, escritores que são arminianos, que são conhecidos, mas não são conhecidos por serem arminianos. No caso, o Roger Olson, ele é conhecido por ser arminiano. E quando ele foi chamado pela, se eu não me engano, a InterVarsity Press, que foi, eu estou aqui confirmando, isso mesmo. A editora InterVarsity Press, quando ela fez essa obra, ela fez uma obra que tratava do ponto de vista arminiano e tratava do ponto de vista também calvinista. Ela trabalhou muito essas questões. E quando se conversava com os calvinistas, o grande nome que despontava como arminiano que podia dialogar era o nome do Roger Olson. Mas o motivo pelo qual esse livro ele está na 4ª posição para mim é pelo fato desse livro ele ser um livro
que está na categoria daquilo que nós chamamos de uma literatura... como que eu vou colocar isso? Me fugiu o termo técnico aqui, que é o seguinte, o Roger Olson não está apresentando o arminianismo como um todo, ele está tratando de 10 mitos, ou seja, ele pega o entendimento que muitas pessoas têm do arminianismo e ele precisa defender, ou seja, é uma obra que, naquela mesma expressão que você utilizou, uma obra na defensiva. Acusam o arminianismo de defender o livre-arbítrio, o arminianismo é isso, ele fala, não, ele explica porque o arminianismo não é uma teologia séria, ou seja, é uma obra que precisava, e essa é uma crítica que talvez caiba eu apresentar aqui, que por muito tempo as primeiras obras que foram publicadas, e também até porque eram algumas das poucas que existiam, eram obras muito combativas, no sentido de que era essa apresentação do calvinismo e depois a defesa do arminianismo e esse embate, não tendo um espaço para que o arminianismo falasse por si só, apresentasse a sua doutrina sem ter que ficar dependendo de um diálogo com o calvinismo. E é esse o motivo pelo qual eu coloco ele no quarto, porque foi importante. Mas hoje, ou seja, alguém que quer aprender o arminianismo, ele não precisa ir diretamente nessa obra. Se alguém tem dúvida da posição calvinista, o entendimento do calvinismo sobre o arminianismo, aí ele pega essa obra. Mas quem quer estudar o arminianismo por si só, ele não precisa ir necessariamente para essa obra. Interessante. O Valdemir Pires, né, que está nos acompanhando, ele diz, olha, essa obra, acho que ele está se referindo a essa obra, é uma apologia da teologia arminiana, né, de fato, né. Isso, ele usou a palavra que me fez lembrar, é uma obra polemista. O que é polemista? O calvinismo diz isso, o arminianismo diz isso, então tem pessoas que não gostam também desse tipo de obras, ou seja, eu gostaria de pegar uma obra que falasse sobre o arminianismo, que eu pudesse entender. Eles não gostam desse vai e vem, diz que é isso, mas não é isso. Então, por ser uma obra polemista, importante. Mas necessária naquele momento, inclusive, né, Wellington? Acho que diante do contexto também, não é? Que fique claro que eu não estou desmerecendo, uma excelente obra, uma das melhores obras que eu já li e um clássico. No Brasil, com um peso muito mais importante, por ser tida como a primeira grande obra arminiana, autodeclarada arminiana, publicada em solo brasileiro. Muito bem, então, a Teologia Arminiana do Roger Olson, top 4, publicado pela editora Reflexão, que tem um papel muito importante na disseminação da teologia arminiana no Brasil. Você é o tradutor dessa obra? Só para... Todas as obras que eu estou citando aqui, eu sou o tradutor de todas elas. Desculpa aí, viu, pessoal? Desculpa. Para vocês perceberem, portanto, a importância do Wellington, e por isso que nós o chamamos, ele realmente conhece aí essas obras originais. E só para concluir essa observação com relação ao Roger Olson, um profundo conhecedor da história, inclusive, do cristianismo, né? Tem várias obras publicadas nesse sentido. Então, de fato, um grande teólogo que nós temos na atualidade. E isso nos leva agora para o top 3, e o top 3 é Graça para Todos, a dinâmica arminiana da salvação. Diga aí, pastor Wellington Mariano. Olha, essa obra, talvez para quem queira conhecer o arminianismo, queira conhecer também grandes nomes, né, eruditos, teólogos do arminianismo, essa talvez seja a principal obra, porque ela foi uma obra que foi editada pelo Clark Pinnock, falecido, e pelo John D. Wagner, mas os contribuidores, né, os autores dos capítulos são os seguintes, o David Kleins, o Jack Cottrell, o Vernon Grounds, o William MacDonald, o Howard Marshall, o Roger Olson, do qual nós acabamos de falar, o Grant Osborne, que é conhecidíssimo pelas suas séries exegéticas em língua inglesa, o Robert Picirilli, também um batista muito conhecido, o Clark Pinnock, o Matthew Pinson,
Vic Reasoner, Glenn Sherwood, James Strauss, John D. Wagner e Steve Witzke. Então, assim, nós temos grandes nomes e eles vão tratar de uma variedade, né, de muitos assuntos, e a pessoa pode, naturalmente, fazer uma leitura intercalada, né? Não é um livro que você precisa começar por um capítulo específico, você pode escolher uma área que te interesse mais ou que você tenha mais curiosidade, e você pode ir de capítulo a capítulo fazendo essa leitura. Então nós temos, por exemplo, Roger Walton explicando que o arminianismo é uma teologia centrada em Deus, uma expansão de um dos mitos que ele escreveu no livro dele, Teologia Arminiana. Aí nós temos, por exemplo, a graça salvadora, universal de Deus, um tema sobre a graça, do Vernon Grounds. Nós temos questões interessantes, por exemplo, que eu gosto muito, estou procurando aqui onde que está isso. Por exemplo, o capítulo 9 vai tratar se Jacó Armínio ele é reformado e sempre reformando. Então, uma defesa do Matthew Pinson sobre a posição dele. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui o capítulo 11, notas exegéticas sobre textos calvinistas. Então, temos aquela discussão que sempre as pessoas perguntam, a fé, qual o papel da fé no arminianismo? Ela é obra, não é obra? Como que funciona? Tem um capítulo que vai tratar sobre isso, o capítulo 13, fé salvadora, o ato de um momento ou atitude de uma vida. Então, assim, para quem procura uma cosmovisão, né, uma visão mais abrangente dentro da área soteriológica sobre o arminianismo, eu me arrisco a dizer que talvez esse seja um dos principais livros que a pessoa pode começar a ler ou a estudar. E você também, naturalmente, é apresentado a um grande número de exegetas, de teólogos, de pensadores, que são conhecidos, reconhecidos internacionalmente, mas que não são conhecidos por serem arminianos, e aqui você vê, naturalmente, que eles defendem o arminianismo. De fato, uma obra realmente muito abrangente, uma obra que eu também gostei bastante. Eu não estou localizando aqui, embora ela tenha sido publicada no Brasil em 2016, é uma obra bem antiga, salvo engano, Wellington. Então, o que aconteceu foi o seguinte, essa obra ela foi editada pelo Clark Pinnock e tem uma versão dela mais antiga. O que aconteceu é que depois o John D. Wagner ele fez uma releitura, ou seja, ele pegou textos desse primeiro livro editado, e ele acrescentou outros textos e outros autores. Então é uma mescla de uma primeira obra com uma segunda obra. Por isso que ficou essa... A obra que nós temos no Brasil não é necessariamente a primeira obra, ou seja, já é a versão atualizada desse livro. Então, e essa questão da primeira obra, talvez eu esteja enganado, mas isso nós estamos falando, só para situar os internautas, nós estamos falando de década de 80, é mais ou menos por aí? Eu acredito que sim, eu acredito que foi na década de 80, eu não posso precisar agora e eu não tenho nenhum aplicativo aqui para eu fazer uma pesquisa. Não, mas... tranquilo. E outra coisa que chama a atenção aqui é que eu faço referência a isso porque... por conta de alguém questionar a presença, a participação do Clark Pinnock aqui, porque o Pinnock, ele veio a defender o teísmo aberto, né, e alguém questiona se isso foi antes, né, essa obra teria sido antes dessa mudança de pensamento dele. Mas o fato é que uma obra com contribuições aqui realmente profundas e muito abrangentes, né, Wesley? Sim. Eu aproveito aqui para dizer, Valmir, que dentre esse movimento chamado de neocalvinismo ou novo calvinismo, grandes nomes despontaram. Então, para aquela pessoa que está ouvindo aqui, primeiro, até onde eu sei, quando Clark Pinnock trabalhou essa obra, ele ainda não tinha se declarado teísta aberto. Então, esse é um ponto. E segundo muitos novos calvinistas, né, que despontaram no mundo, eles abandonaram o calvinismo e alguns até se tornando ateus. Então, que fique bem claro que o fato de alguém ter pertencido a uma dessas escolas soteriológicas não desmonta
ou não invalida a posição daquela escola soteriológica em razão de uma posição pessoal de alguém. Eu acho que para estudiosos esse argumento ele não é válido, que fique bem claro. Se alguém apontar esse raciocínio para uma escola teológica, você vai olhar para ele e vai poder utilizar o mesmo raciocínio com nomes que também lá estão. Então, eu acho que esse tipo de acusação é infantil, que não leva a lugar algum, em um diálogo mais erudito, um diálogo mais voltado para o crescimento. Muito bem. Aqui, o pastor, nosso irmão em Cristo, Marlon Marques, ele está destacando, da década de 70, né, o livro original que nós estávamos mencionando aqui, que é o livro Graça para Todos, que é o top 3. Comentário aqui do nosso irmão, pastor Cristiano Basílio, ele diz assim, se referindo certamente aqui ao pastor Wellington, o amado pastor é uma Barça arminiana. Obrigado, pastor Cristiano, nosso companheiro, é um escritor, inclusive, um grande escritor, pastor Cristiano, tem obras publicadas. Queremos aqui, desde já, agradecer a presença, a participação de todos. Está conosco também o nosso querido Alcino Júnior, né, sempre acompanhando nas redes sociais. Também, daqui a pouco eu vou colocar essa pergunta aqui do nosso irmão Valdemir Pires, que tem uma pergunta, nós vamos deixar um pouco mais para o final. Vamos prosseguindo agora para o top 3, pastor Wellington Mariano. Diga aí. Olha, essa obra, eu tenho um carinho muito grande por essa obra, porque quando eu vim começar a fazer o mestrado, em uma das primeiras matérias que eu tive, na área de história, nós tínhamos que escolher um livro, né, para nós lermos e para nós fazermos uma resenha e para estudarmos. E eu tinha um interesse, porque eu ouvia muito falar do Thomas Oden, mas eu estava como Jó, eu conhecia de ouvir falar. nunca tinha lido muito a respeito, não tinha muitas informações, a não ser a informação de que ele era um grande erudito, que ele era uma pessoa benquista e vista por praticamente todos os cristãos. E eu gosto muito de biografias, então eu fui ler a biografia de Thomas Oden. E ao ler a biografia de Thomas Oden, eu fiquei fascinado com a grandeza desse homem, da maneira como Deus usou esse homem. E naturalmente eu já tinha conhecimento da obra O Poder Transformador da Graça em inglês. Eu tinha lido partes, não tinha tido tempo de ler a obra de capa a capa, até que eu li a obra e eu fiquei fascinado com a obra. Por quê? Porque uma das grandes lacunas que existia nas publicações de obras arminianas no Brasil é exatamente a publicação de obras que tratem sobre a graça. E eu não conheço nenhuma outra obra que trate da graça de Deus do ponto de vista arminiano que seja melhor do que essa obra. Essa obra é brilhante, maravilhosa, e é um clássico. E eu gosto. Talvez ela não esteja no primeiro lugar das minhas obras arminianas por essa característica, porque naturalmente que o Thomas Oden ele fez parte da denominação de herança wesleyana, e naturalmente nós conhecemos que Wesley é o defensor do arminianismo mais conhecido no mundo, até mais conhecido do que o próprio Jacó Armínio. Mas o Thomas Oden também não usa o termo arminianismo para defender a sua visão teológica. Naturalmente que tudo que ele diz aqui está de acordo com a visão arminiana. Mas eu acho maravilhoso a apresentação da graça de Deus e a maneira como ele trabalha isso na história. Para quem não sabe, o Thomas Oden é conhecido por ser o editor de o melhor e maior comentário sobre a patrística no mundo. Essas obras, naturalmente, ainda não foram publicadas no Brasil e eu não sei quando serão, porque são obras ao estilo Craig Keener, aquela obra que tem
1.500, 2.000 páginas, cada tomo, né? Uma obra muito grande, extensa, o que mostra também o calibre, né, teológico desse autor. Mas eu gostaria de fazer algumas breves provocações, Valmir, se você permitir. Com certeza, fica à vontade. Sobre alguma das frases, né? Frases de impacto e de grande reflexão dentro dessa obra aqui, o poder transformador da graça. Primeiro eu gostaria de ler eu estou lendo a página 29, quando ele vai fazer críticas à teologia da libertação, e ele vai fazer um paralelo com a graça. Ele vai dizer assim, por exemplo: nossa geração tenta inventar um projeto democrático para a libertação do pobre, enquanto deixa escapar a graça que pode capacitá-lo. A teologia da libertação sonha periodicamente com estratégias revolucionárias para a mudança social que poderiam reordenar o poder político injusto, enquanto a graça da caridade pessoal torna-se uma arte perdida. Na medida em que o ativismo social vive sem a graça, pateticamente, torna-se uma política de empoderamento desnorteado por sua falta de poder. Veja que interessante, né? Pode prosseguir. Veja que ele vai fazer uma crítica, ou seja, para aqueles que gostam da área política, que ele vai dizer: o que falta na teologia da libertação, na escola da teologia da libertação, é exatamente a graça. Eles trabalham toda uma teologia para a ajuda do pobre, mas que não leva em conta a graça de Deus. Quando eu li isso aqui, eu parei, eu fiquei remoendo, e essas frases que te fazem refletir sobre o papel da graça, veja, a graça como um todo é maravilhoso, mesmo uma teologia, né, que se intitula assim, Teologia da Libertação, faz uma teologia desprovida, por exemplo, de graça. É uma crítica do Thomas Oden que eu acho fantástica. Hein, Wellington, só para complementar também, você vai prosseguir aí, o que percebemos no Thomas Oden, e mais especialmente nessa obra, O Poder Transformador da Graça, é que, primeiro que ele, como você destacou, ele tem uma habilidade muito grande para a escrita, né? Ele consegue utilizar algumas frases sensacionais e impactantes ao mesmo tempo, ou seja, ele não é só um bom teólogo, ele é também um bom escritor. E também, agora fazendo a minha avaliação, realmente é um livro que ele fala não somente da graça numa perspectiva arminiana, mas talvez um dos livros mais profundos do estudo da graça em uma perspectiva não somente teológica, mas também assim social, né? O que distingue bastante esta obra dele. Ou seja, o argumento dele, né, dentro daquilo que ele chama também de paleoortodoxia, é que essa visão, esse entendimento de graça que é apropriado por Armínio e pelos seguidores do Armínio, é um entendimento da graça na história da igreja como um todo. Ele faz uso daquilo que eu acredito que seja o Vicente de Lerins, que ele vai criar aquele tripé que ele fala: aquilo que é ensinado em todo o tempo, por todas as pessoas. Não estou lembrando o último ponto, mas é isso que ele quer dizer. Essa visão da graça, que é o entendimento, o consenso da igreja como um todo, que é o que ele vai apresentar aqui. Então, ele dialoga com muitos autores de muitas tradições. E a erudição desse homem é algo que, se eu puder usar essa palavra no bom sentido, nos humilha, porque o conhecimento dele de autores, de pessoas e de temas é algo que talvez, eu ouso dizer que talvez dos escritores arminianos eu não tenha conhecido ninguém que tenha a erudição que o Thomas Oden tem. É um erudito, de fato, né? E o Marlon Marx está deixando aqui um outro comentário, queremos agradecer o Marlon pela participação. Nesta obra, o Oden agradece, inclusive, ao Seminário Teológico das Assembleias de Deus por tê-lo convidado para palestras sobre o tema da obra. É sempre a Assembleia de Deus está participando de algum modo aí, né? Obrigado mais uma vez, pastor Marcos. Lembrando, então, e esta obra, publicado por quem? Editora Palavra Fiel. Pastor Wellington Mariano não é somente o tradutor desta obra, mas ele também o editor, acompanhou esse livro publicado pela editora Palavra Fiel,
Fale um pouco aí da editora Palavra Fiel, pastor Wellington, das publicações e da importância aí da aquisição dessa obra, que inclusive eu vou colocar aqui já o site. Olha, a Palavra Fiel, ela vem com a intenção de apresentar livros de qualidade, né, livros com qualidade e profundidade teológica, e que defendem basicamente o arminianismo e que defendem o pentecostalismo. Não que com isso nós sejamos sectários, mas a visão da editora é poder preencher essa lacuna que existe, né, dessas obras, porque nós avançamos muito, né? O Brasil cresceu muito na área de publicação de livros arminianos, mas isso não quer dizer que nós estamos com as nossas cestas cheias de livros. Não, existem muita coisa. A gente costuma falar que nós conseguimos muito, e é verdade, mas ainda há muito que ser feito. E aqui eu vejo um diferencial para a editora Palavra Fiel é o seguinte: quando se descobriu o nicho de teologia arminiana no Brasil, as editoras naturalmente começaram a publicar e devem continuar publicando. Mas veja que agora, Valmir, há uma repetição de temas. Não que eu seja contrário a isso, mas existem temas que não foram abordados e que eles são esquecidos, exatamente como a graça. Você vai procurar a graça na perspectiva arminiana, um estudo sobre a graça, até porque o calvinismo, se valendo do marketing, apresenta como a teologia da graça, né? Como um sinônimo do calvinismo. Então as pessoas precisam entender sobre a graça, e esse livro é um clássico que trata sobre ele. Aliás, se você não tem esse livro, você não tem noção do que você está perdendo. Primeiro, porque ele não é um livro para defender o arminianismo, ele apresenta a posição da graça na história. Então, ele trata sobre temas diversos e as reflexões. Se você me permite, eu vou fazer só mais uma provocação aqui, no estilo Abu Janra, que ele fazia na TV Cultura, até para alguns nossos amigos que podem ter uma posição diferente da minha. Por exemplo, o Thomas Oden, ele até deu uma cutucada, para alguns de leve, para outros de uma maneira mais forte, sobre cristãos esquerdistas. Ele vai dizer assim, por exemplo, página 27. Idealistas esquerdistas insistem em serem ludibriados por fantasias históricas marxistas, mesmo quando o marxismo em todos os outros lugares está morto. Essa frase ele está dizendo também dentro de um contexto de que a ideia, né, marxista também está desprovida da graça de Deus. Então, qual o propósito disso? Mas eu acho muito interessante, porque eu respeito, naturalmente não estamos aqui para tratar de política, mas para que possamos entender a visão do Thomas Oden em relação a esses temas. Então, para você ver como E eu poderia ter citado muitas outras áreas, mas nós não temos tempo para isso, só para a pessoa ter um gostinho do que tem aqui. Exato, e aqui o Douglas, né, Douglas Ferreira, que também nos acompanha, ele fala, esse livro do Oden é fantástico. De fato, é um livro fenomenal. O Diego Costa, né, está fazendo uma pergunta, mas alguém destaca aqui que o livro ele foi apresentado pelo pastor Silas Daniel. De fato, a apresentação desta obra é pelo pastor Silas Daniel, né, quando ele foi convidado, achou muito importante, inclusive a tradução, a primeira obra do Oden no Brasil. E também tem aqui o endosso do nosso irmão, o pastor Carlos Augusto Vailate. Gente, essa é uma obra sensacional, pela editora Palavra Fiel, uma editora que tem várias outras obras publicadas. Acesse o site www.editorapalavrafiel.com.br e esta obra está disponível lá com desconto de R$ 51,85 por R$ 34,90, vale a pena e está sendo parcelado, né? Um abraço para o nosso querido Valdeci do Carmo, que também é um dos responsáveis pela editora Palavra Fiel, juntamente com a gente que aqui participa desse debate. Muito bem, e vai lá, pastor Hélio, pode... Só que fazer um comentário, que essa promoção é fruto da graça de Deus, hein? É fruto da graça. Aproveite essa graça, exatamente. Muito bem.
vamos seguir. Agora chegamos no tão aguardado top 1. E o top 1 do pastor Wellington Mariano aí está. Justifica aí, pastor Wellington Mariano. Jacó Armínio, Teólogo da Graça, escrito pelo Keith Stanley e no Thomas McCall. Para mim, essa é a principal obra em língua portuguesa hoje, e talvez no mundo, que apresenta o arminianismo. E aqui eu quero até aproveitar e fazer um comentário que vale a pena para uma live no futuro, ou com você, ou com outras pessoas que estão nos ouvindo, que é a minha área de especialização, quando eu cursei o mestrado, que eu gosto muito, é história, teologia histórica. E o Keith Stanley é um professor que, naturalmente, também teve a sua formação na área de teologia histórica. E se vocês forem analisar o Roger Olson, vocês vão ver também que ele é da área de teologia histórica. Se vocês forem pegar o Stephen Gunter, vão ver também que ele é da área de teologia histórica. Com isso, eu não estou querendo diminuir a importância de outros teólogos de outras áreas, como, por exemplo, a exegese, que é extremamente importante. Mas o que eu quero dizer com isso é que talvez não tenha ficado claro para muitos arminianos no Brasil, mesmo para aqueles mais conhecedores, que são os teólogos da área de história que trouxeram esse renascimento, esse ressurgimento do arminianismo no mundo. E eu ouso aqui, não foi uma pergunta que você me fez, mas caso alguém possa ter pensado, eu ouso dizer que, na minha opinião, o Keith Stanley é hoje o principal erudito arminiano no mundo. Então isso é um dos motivos que me faz escolher essa obra, ou seja, o Keith Stanley, ele estudou primeiro numa das melhores faculdades e universidades calvinistas. Ele apresentou a sua dissertação, né? Ele apresentou a sua tese quando estava terminando o seu doutorado. Ele teve por orientador uma das principais referências no mundo, um doutor calvinista, que é o principal, o grande nome vivo hoje do século XVI e XVII de teologia. Então, que é o Richard Miller. Então, ele aprendeu com uma das maiores autoridades no mundo sobre teologia do século XVI e XVII e um dos maiores entendedores sobre teologia arminiana no mundo. Então, ele é considerado como talvez o erudito que mais leu sobre obras arminianas publicadas no mundo como um todo. Então, o conhecimento dele das obras é algo impressionante. Ele leu muito. Ele, por exemplo, ele também participou, ele fez cursos, participou mesmo em Leiden, estudando, né, tendo acesso às fontes originais. E por esse motivo eu acredito que hoje no mundo não há ninguém que saiba e fale com mais propriedade do arminianismo do que ele. E é ele também quem viu esse erro de tradução que fez com que a maioria dos arminianos entendesse que Armínio nunca defendeu a possibilidade de apostasia, né? Do cair da graça. Foi ele lendo e relendo e vendo as traduções que ele redescobriu isso e apresentou essa tese que hoje, com o tempo, tem se passado a ser a maioria, ou seja, o entendimento de que, de fato, Armínio defendeu a possibilidade de apostasia. Então, ele é um livro que apresenta a história, né, da vida de Armínio, e é um livro que apresenta também a teologia de Armínio com os temas mais importantes e mais relevantes. Então, para mim, esses são alguns dos motivos que fazem com que essa obra esteja, para mim, no primeiro lugar. Muito interessante, né? Então, fica no top 1 o livro Jacó Armínio, Teólogo da Graça, que diz muito, né, sobre o fazer teológico de Armínio, né, enfatizando a questão da graça. O que é interessante, né? O que é interessante para um posicionamento da teologia arminiana, não somente da teologia, mas do próprio Armínio em relação à sua graça. Por quê? Porque geralmente se enfatiza isso, não, Hélio? Geralmente se enfatiza porque os críticos da teologia arminiana enfatizam que a teologia arminiana defenderia o mérito, né, uma espécie de autossalvação, quando, na verdade, uma análise mais profunda e mais detida, conhecendo
a teologia e o teólogo Jacó Armínio vai chegar à constatação, como eu digo, inclusive, no meu livro Graça Preveniente, que a teologia de Armínio está encharcada da graça de Deus. Exatamente. Então, com isso, o que nós temos, né? O que nós temos é exatamente esse daqui. No top 1 ficou, então, Jacó Armínio, Teólogo da Graça, pela editora Reflexão. Vamos... Opa, desculpa. Top 2, O Poder Transformador da Graça, Thomas Oden, editora Palavra Fiel. Top 3, Graça para Todos, a Dinâmica Arminiana da Salvação, pela editora Reflexão. Top 4, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson, editora Reflexão. E Jovem Incansável, Não Mais Reformado, pela editora Sal Cultural. Veja, é aquilo que nós havíamos dito lá no início, pastor Wellington Mariano, realmente essas obras não esgotam os livros que são importantes acerca de teologia arminiana. Eu gostaria que você agora, nós temos algumas menções honrosas que nós precisamos também mencionar, né, que assim são dignas também, inclusive, de autores nacionais, que inclusive você destacou muito bem. Eu queria que você só mencionasse aí, como, por exemplo, obras importantíssimas que foram publicadas por autores nacionais, como, por exemplo, o Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de Silas Daniel, que alguém pergunta aqui, não é isso? Sim, essa obra é uma obra interessantíssima, no meu modo de ver, a principal obra que trata historicamente o arminianismo. A obra não é apenas histórica, ela também tem uma seção exegética, mas nenhuma obra no Brasil tratou da história do arminianismo com profundidade igual essa obra do pastor e nosso amigo e irmão Silas Daniel. Então, aquelas pessoas que, como eu, gostam de estudar e aprender a história, essa obra é a obra que você precisa ler. É lógico que é uma obra um pouco mais densa, uma obra um pouco mais pesada, mas é uma obra digna de leitura. Obviamente que você não vai fazê-lo, mas eu preciso fazê-lo, né? Que a sua obra, que juntamente com aquela primeira série, né? Aquela primeira coleção da editora Reflexão, teve um papel muito importante aqui também para esclarecer sobre a teologia arminiana. Teve o seu livro, que foi O que é Teologia Arminiana, teve também o livro Depravação Total, do Carlos Kleber Maia, o Tiago Titilo escreveu Eleição Condicional, o Zwinglio Rodrigues, Graça Resistível, e o pastor Carlos Augusto Vailate escreveu sobre Expiação Ilimitada. Então, esses livros, realmente, eles ocupam um lugar muito importante também na teologia arminiana, principalmente no cenário nacional, não é isso, pastor Wellington? Sim, essa série, ela tinha por intenção serem obras curtas, né? E alcançar um público mais leigo, que é algo que editores precisam prestar atenção, porque esse debate é um debate antigo, né? E um debate que pode ser muito denso e acadêmico, mas para nós, eu cresci na Assembleia de Deus, você que também é ministro da Assembleia de Deus, você sabe que nem todas as pessoas estão preparadas ou têm uma formação para ler obras desse tipo. Então, essas são obras que pessoas com entendimento elaboraram, né, trabalharam todo esse conhecimento teológico, transferindo isso para uma linguagem fácil, acessível, para que as pessoas pudessem ter um entendimento desses temas. Muito bem, é isso mesmo. Aqui, nós temos aqui uma pergunta, eu queria colocar, que é o Diego Costa, que faz essa pergunta aqui. Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler, você recomenda? Tá, é uma pergunta para você. Sim, eu recomendo. Norman Geisler foi um grande erudito, um grande servo de Deus, e embora ele se definisse como calvinista moderado, a posição que ele defende de nada é contrária à visão, vamos dizer assim, arminiana que nós temos. Então, eu conheci o Norman Geisler, acredito que ainda esteja no YouTube, tinha um sermão escrito 5 motivos pelos quais eu não sou calvinista. Ele tinha esse vídeo, eu lembro que eu assisti, eu não me recordo se eu vi em inglês ou em português, mas acredito que tenha sido em inglês. E é um livro muito interessante, é um livro muito bom, o Geisler, ele é muito mais conhecido na área de apologética no Brasil, né, do que na área Exato.
do que na área de soteriologia. Mas ele foi um gigante, e sim, a leitura é muito válida. O Carlos Alexandre está dizendo aqui que tem o livro Livre-Arbítrio Revisitado, do Robert Pizzirilli, e esse livro também é um livro muito importante, publicado pela editora Palavra Fiel, que também teve como tradutor o Wellington Mariano, um livro também recomendado, inclusive para trazer uma visão, tratando especialmente do livre-arbítrio, não é, pastor Wellington? Já que, como diz o próprio Carlos em um outro comentário, são poucos os títulos publicados no Brasil sobre essa temática, livre-arbítrio, até para compreender o que de fato é o livre-arbítrio numa perspectiva arminiana. Sim, o livro é muito bom. Eu quero aqui aproveitar também, mandar um grande abraço. Eu não vou conseguir agradecer a todas as pessoas, mas em se tratando desse livro, o nosso amigo e irmão, o Douglas fez uma live pelo grupo, acredito que Arminianismo, ou não, Pneuma Academy, eu acho que foi, e que ele faz uma explicação sobre esse livro. Eu quero deixar aqui para que você possa ir assistir esse vídeo, porque o professor Douglas, ele é da área de filosofia, e ele naturalmente explica e trata esse livro. Nós poderemos falar sobre ele com mais detalhes em um vídeo posterior, mas é uma das principais obras que abordam a questão filosófica, que é muito importante. Tem algumas pessoas que pensam que a Bíblia resolve as coisas, mas a Bíblia precisa de questões. Existem questões filosóficas nesse debate que precisam ser rebatidas. E o Pizzirilli vai apresentar por que nós defendemos o entendimento libertário do livre-arbítrio e não determinismo, ainda que suave, ou compatibilismo, como isso não coaduna com a visão bíblica. Muito bem, gente. Né? Então, vocês percebem aí que há muita coisa produzida, publicada, traduzida para o português, e é possível, né, você fazer uma boa biblioteca a partir desses títulos aí. Uma consideração e a última pergunta para nós caminharmos para o nosso encerramento. Primeiro que é uma reclamação aqui, né, que é o Valdemir falou assim, olha, faltou do Kate Stanley Perseverança dos Santos. De fato, faltou realmente por conta da limitação, mas uma obra também é sensacional, não é, pastor Wellington? Perseverança dos Santos. O Perseverança dos Santos, vamos dizer assim, é um livro escrito, isso é importante, é um livro escrito para o público brasileiro, ou seja, foi uma obra publicada no Brasil, mas não publicada no exterior, e que vai tratar dos desdobramentos, por exemplo, da perda ou não da salvação dentro da Bíblia como um todo e no entendimento arminiano. Então, eu naturalmente passei quando eu conheci pessoalmente o Keith Stanley, passei a admirá-lo ainda mais, e naturalmente essa obra talvez hoje no Brasil uma das principais que tratem dessa questão sobre apostasia. Então, de fato, é isso, gente. Muitas obras ficaram de fora realmente desse rol por conta da nossa delimitação aqui do tempo, né? Realmente, o pastor Wellington Mariano, como alguém disse aí, é uma Barça em termos de teologia arminiana. Ele teria muitos outros livros para indicar, mas com relação ao tempo, nós precisamos finalizar esta nossa live. Pastor Wellington, uma última questão. Realmente, nós temos ainda obras que podem ser traduzidas, né? Obras excelentes que poderiam vir para o Brasil ainda, né? Sim, temos muitas obras, e o que tem acontecido é que nós não podemos repetir sempre os mesmos temas, né? Então, naturalmente, que muitas outras áreas precisam ser feitas. Então, eu destaco aqui o papel, por exemplo, do nosso amigo também, o teólogo Vinícius Couto, que tem procurado publicar uma série de livros de outros temas. Gostei muito da abordagem, por exemplo, do nosso amigo e irmão também Marlon Marx, tentando apresentar uma cosmovisão, um tema mais abrangente no livro chamado Arminianismo para a Vida. Nós precisamos dessas outras questões sendo trabalhadas para um amadurecimento das áreas, das vertentes do arminianismo como um todo, para que eles não fiquem presos a 1, 2 ou 3 temas, embora eu não sei se o arminianismo trate de todas as questões teológicas, mas existem muitas que eles tratam e que ainda não foram abordadas em língua portuguesa. Muito bem, é isso daí. Muitas obras, como nós já falamos, ficaram de fora,
mas eu vou colocar a minha também, que é Graça Preveniente, Editora Reflexão, um tema que você também não pode deixar de ler, tem que deixar aqui minha indicação. Pastor Wellington, nós vamos chegando ao final, eu queria te agradecer imensamente, viu? Fico muito feliz, certamente foi uma live muito proveitosa, muito produtiva, não somente para aqueles que estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? Queremos agradecer a presença, a participação aqui dos queridos irmãos, com perguntas, com sugestões, com as participações, é isso que torna esse nosso bate-papo proveitoso, que além do nosso entrevistado aqui, é poder contar com a participação dos nossos queridos irmãos e irmãs do Brasil todo. E gostaria que você fizesse as suas considerações finais com relação a essa nossa live nesse dia. Eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, quero agradecer ao Valmir pelo convite, né, por falar dessa área que eu tanto gosto, agradecer aos irmãos pelo carinho, pelo respeito, pela admiração que os irmãos têm, e que naturalmente dentro do meu tempo e da minha disponibilidade, eu vejo que a maneira como Deus tem trabalhado, quando nós não estávamos enfrentando essa pandemia, embora estivéssemos próximos, não estávamos produzindo tanto em termos de lives, né, de transmissão ao vivo, de vídeos, e que a gente possa continuar fazendo isso, até porque, Valmir, a produção também, né, a produção sobre temas, sobre livros, o que você tem feito é extremamente importante para que eles fiquem registrados, para que as pessoas possam ter acesso a isso. Então, essa produção, eu quero continuar aqui encorajando aos irmãos para que continuem fazendo essa produção e que, naturalmente, que não fique só na transmissão ao vivo, que, se possível, gravem para que ela possa ficar no YouTube ou em qualquer outra plataforma, mas que ela permaneça lá para que outras pessoas que não tiveram acesso para assistir a transmissão ao vivo, que eles possam assistir no futuro. E, por fim, eu também me coloco à disposição, dentro do meu tempo, para poder participar das transmissões que os irmãos, porventura, quiserem que eu participe. Muito bem, ótimo, ótimo. Os irmãos já estão pedindo aqui, pelo amor de Deus, façam mais lives sobre o arminianismo, faça pelo menos uma vez por mês, alguém está pedindo aqui. Irmãos, é isso, queremos agradecer a vocês. Queremos 2 pedidos finais aqui. Primeiro, se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no canal, né? Clica ali no inscrever-se e para receber as nossas atualizações e acompanhar as nossas próximas lives. E nós queremos fazer outras lives sobre dicas de livros, nós estamos aqui com lives específicas, durante a semana nós fazemos uma live sobre dicas de livros, e aos sábados uma sobre opinião cristã, que é o E Agora, Como Viveremos. Então, inscreva-se para você acompanhar aqui as nossas publicações. E com relação às dicas de livros, nós queremos fazer outras lives, outros bate-papos com pessoas de diversas áreas. Então, eu gostaria que você deixasse um comentário para nós, qual programa que você quer que nós venhamos a realizar, ou sobre qual temática de livros cristãos que você gostaria que nós tivéssemos aqui um bate-papo específico. Deixe lá nos comentários, e assim nós estaremos programando para trazer mais uma live aqui produtiva para você. Então, nós encerramos esse bate-papo com a graça de Deus, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, que Deus te abençoe a tua família, abençoe o teu ministério e a tua vida de modo geral, nesse momento, inclusive, que nós estamos passando da pandemia. Que Deus guarde você, guarde a tua família. Deus abençoe e até a próxima. Boa noite, paz do Senhor. Grande abraço.